Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou o professor Luís Barbosa, o professor de História, 12º ano. Vou estar com vocês durante esses dias para as aulas de História 12º ano. Antes disso, como todos já devem saber, estamos perante um período difícil da Covid-19, uma pandemia que está a atingir o mundo todo. Para isso, eu vou deixar-vos algumas recomendações antes de iniciarmos a nossa aula de hoje. Ou seja, fiquem sempre em casa, nada de abraços, nada de beijinhos, lavem sempre as mãos com água e sabão. A nossa aula de hoje vai ser sobre um tema muito importante, que todos já devem conhecer certamente. Vamos falar hoje sobre a Revolução Industrial. Os conteúdos programados dentro dessa aula vai ser o conceito da Revolução Industrial, muito importante saber o conceito, o que é que significa. Posteriormente, vamos saber onde e quando é que surgiu a Revolução Industrial. Posteriormente, ou seja, seguidamente, os fatores do pioneirismo inglês e também as suas principais características. Vamos começar pela definição. Nesse caso, a Revolução Industrial foi um processo de profundas transformações técnicas, científicas, económicas que teve lugar na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e já no século XIX acabou por atingir os demais países da Europa e não só, do mundo também. Esse processo provocou profundas transformações, ou seja, modificações na sociedade, economia e também na organização do espaço geográfico. Sendo assim, nós temos que ver, ou seja, é importante ver por que surgiu na Inglaterra e não, nesse caso, em França, Holanda. Por quê? Ou seja, agora vamos justificar o pioneirismo inglês, ou seja, os fatores que fizeram da Inglaterra, nesse caso, o primeiro da Revolução Industrial. Estão a acompanhar? Entendidos? Certo? Fiquem atentos, vamos continuar. O primeiro fator que eu tenho aqui, é claro, nós não vamos ver todos os fatores, eu acabei por selecionar os mais importantes, né? Temos matéria-prima. É claro, matéria-prima é fundamental. Ou seja, é importantíssimo em qualquer lugar em que nós estamos, precisamos de matéria-prima para realizar as nossas ações. Então, quanto às matérias-primas, a abundância de matérias-primas, em particular, lã, ferro, carvão, algodão, proveniente das colónias inglesas da Índia e das Américas. Então, muito importante, nesse caso, esse fator. Mas um outro fator, mão de obra, também muito importante para a realização de qualquer tarefa que nós queremos ou que pretendemos, tanto antes como hoje e continua a ser. Ok? Vejamos. É resultado do aumento da população e do afluxo de trabalhadores dos campos para as cidades. Até ainda hoje, inclusive, em Cabo Verde, vocês podem notar que as pessoas estão constantemente a sair do campo para as cidades, à procura de melhores condições de vida. E nesse caso, eles ofereciam, ou seja, as cidades ofereciam melhores condições. Certo? Entendido? Vamos lá. Continuem atentos, ok? As vias de comunicação, ou seja, existência de rios, portos, aberturas de canais, construção de estradas, caminhos de ferro, favoráveis à circulação de pessoas e mercadorias, é claro, ok? Então, também torna, ou seja, acaba por ser um fator de extrema importância para, nesse caso, o arranque industrial, vias de comunicação. Mas não só, não ficamos por aqui, gente. Ainda temos mais. Inovações técnicas. Imaginemos se não houvesse isso, até ainda hoje, eu não estaria cá. É claro, vocês estão a acompanhar-me por causa dessas inovações técnicas que tiveram lugar na Inglaterra.
e hoje, cada dia mais inovações. Ou seja, é claro que nós não podemos comparar aquilo que era no século XVIII com, aliás, a inovação técnica de hoje, ok? Então, nas indústrias têxtil e metalúrgica, as quais permitiram colocar nos mercados produtos melhores qualidades e a baixos preços. Ou seja, as inovações técnicas contribuíram e tanto para o melhoramento da qualidade e também preço dos produtos. Ok? Continuando ainda com os fatores, né? Claro. Apresento aqui mais 2 fatores, né? Existência de capitais. Isso é fundamental, no meu caso. Isso é fundamental. Até ainda hoje o mundo é movido por capitais. Então, resultante da produção agrícola e do comércio internacional que foram aplicados nas minas, fábricas e vias de comunicação. Ou seja, capitais que resultaram desse comércio internacional foram aplicados em setores importantes no crescimento e desenvolvimento. Temos a burguesia. Possuía uma burguesia rica, ativa, empreendedora. Ou seja, uma classe burguesa empoderada. Uma classe burguesa com condições financeiras. Ou seja, com imensos capitais pronto a investir. E poderemos depois, vocês podem pesquisar imagens que ilustram, nesse caso, ou vocês podem ver imagens que ilustram a classe burguesa inglesa no século XVIII, XIX, ou seja, finais do século XVIII, já no século XIX, como era uma burguesa empoderada. No que se refere à Inglaterra, a localização geográfica foi muito importante, justamente porque a localização geográfica da Inglaterra, muito privilegiada, próxima ao mar, facilitava a exploração de outros mercados. Está em pleno oceano, é um país insular, como vocês podem localizar a nível de um mapa mundo, e vamos ver que a Inglaterra tem uma localização muito privilegiada relativamente a determinados ou certos países a nível da Europa e não só do mundo. Porque a Inglaterra está, nesse caso, fora do continente, o que lhe possibilita rápida comunicação, ou seja, uma comunicação privilegiada com as Américas, uma comunicação privilegiada ainda com o resto da Europa, com a África e ainda com a Ásia. Esse é muito importante, ou seja, esse fator é de extrema importância para a afirmação da Inglaterra como, nesse caso, primeiro da Revolução Industrial. Ok? Ainda temos mais um outro fator bastante importante também, que é o poderio naval. Ou seja, vocês certeza já devem estar lembrados da Holanda, ou seja, Amsterdão como centro da economia mundo, e um dos fatores que fez da Holanda, ou seja, Amsterdão, centro da economia mundo, é o seu poderio naval. E aí temos, poderio naval acaba por ser um fator de afirmação, ou seja, do pioneirismo inglês. Na época, a Inglaterra já era a senhora dos mares, isso lhe permitia ter acesso às novas fontes de matérias-primas e também a novos mercados. Nessa época era importante os meios de comunicação a nível marítimo, ou seja, Inglaterra estava bem apetrechado a nível marítimo, com condições para dominar os mares, superiorizando as outras potências que também encontravam-se na expansão, caso da França, caso da Holanda e não só. Ok? Sendo assim, agora vamos passar para a segunda parte, ou seja, a segunda parte da nossa aula, que tem a ver com as características da Revolução Industrial. Primeiramente, devo dizer-vos que a Revolução Industrial teve como setores de arranque setor têxtil e
metalúrgico. Ou seja, esses acabaram por ser fundamental no arranque industrial. Então, continuando, temos os dois setores que foram fundamentais no arranque. Nesse caso, setor têxtil, que teve como matéria-prima algodão, carvão, mineral e ferro. Temos fonte de energia, carvão e hulha. Agora, é preciso justificar, ou seja, teremos que justificar. Por que a indústria têxtil foi primeiro? Por que não foi uma outra? Ou seja, um outro tipo de indústria. Então, foi primeiro justamente porque não precisava ou não exigia grande competência técnica e também abundância de matérias-primas nas colónias, na América nesse caso, exemplo do algodão, linho, cânhamo e entre outros que poderemos nesse caso apontar. Sendo assim, quando eu digo que não exigia grande competência técnica, é que não precisava de pessoas qualificadas, formadas para trabalhar na área. Justamente por isso acabou também por ser a primeira. Ainda o setor têxtil, as primeiras inovações técnicas associadas à produção, nesse setor, vamos ter máquina de fiar, inventada pelo inglês James Hargreaves, como podemos ver nas figuras. E ainda temos o tear mecânico, desenvolvido pelo inglês Edmund Cartwright. A indústria metalúrgica acabou também por provocar importantes transformações já na segunda metade do século XVIII. Se a primeira revolução industrial se caracterizou pelo primado do algodão, a segunda foi a época do aço. A siderurgia tornou-se a base da indústria pesada. Então, nesse caso, a produção do aço aumentou rapidamente e o custo baixou consideravelmente. Ou seja, já seguidamente à indústria têxtil, a indústria metalúrgica acaba por, nesse caso, substituir a indústria têxtil, ou seja, gradativamente ou gradualmente substituindo a indústria têxtil. Então, o aço converteu-se no material essencial da grande construção da maquinaria. Ou seja, com ele foi possível projetar grandes obras de engenharia, que hoje em dia temos exemplos por todos os cantos que estamos, nesse caso, por todos os lugares onde andamos, temos exemplo disso, mas estamos a referenciar o século, finais do século XVIII, início do século XIX, nesse caso, pontes, arranha-céus, túneis, carris, armamentos, entre outros. Utilização do cobre, do chumbo, do zinco, do alumínio, do estanho, do níquel, do magnésio, entre outros, na indústria metalúrgica. Fase importante no crescimento da Inglaterra e não só, porque posteriormente vai alargar-se a outros pontos a nível mundial. Até essa parte, estão entendendo? Em caso de dúvida, vocês têm sempre o vosso professor que estão sempre disponível para vos ajudar. Podem o contactar a qualquer momento, ele está sempre disponível para tirar quaisquer dúvidas, ok? Continuando, nós aqui vamos apresentar algumas imagens ilustrativas daquilo que acaba por ser as grandes vantagens da indústria metalúrgica nas construções. Porque com a indústria metalúrgica tornou-se possível construção de arranha-céus, construções de estradas, pontes, etc. Então, como vocês podem consultar em imagens, temos
caminhos de ferro, temos pontes, entre outros, que foram, nesse caso, possível graças ao domínio, ou nesse caso, graças à indústria metalúrgica. E, como eu tinha dito antes, a nível energético, o que nós podemos, aliás, o que tínhamos logo de início, era indústria, ou seja, energia a vapor. Ou seja, energia a vapor foi a primeira utilizada. Ou seja, numa primeira fase da Revolução Industrial, foi energia a vapor inventada por James Watt. A máquina a vapor permitiu aumentar a capacidade na indústria, como podemos, nesse caso, ver, ou nesse caso, constatar em imagens que nos nesse caso, facultado tanto aquilo que nós temos aqui, como também podemos ver, pesquisar a nível do Google, ok? Vocês podem pesquisar, ver tantas outras imagens que ilustram, nesse caso, a energia a vapor, ok? Já estamos quase no final da nossa aula, então, daí vamos fazer um pequeno exercício para também exercitarmos um pouco, para ver se realmente aquilo que eu transmiti ao longo dessa aula, se vocês, nesse caso, conseguiram entender. Para isso, eu tenho aqui os exercícios de completação. A Revolução Industrial foi espaço de profundas transformações técnicas, científicas e econômicas que teve início, espaço, na segunda metade do século, espaço, e já no século, espaço, 1760, 1860, atingiu os demais países da Europa. A primeira fase da Revolução Industrial teve como setores de arranque espaço e a indústria espaço. Ok? Agora vamos lá, vamos completar esse espaço rapidamente, tem 3 minutinhos. Vamos, nesse caso, agora, depois passar à correção. Tá bem? Vamos lá? Sei que vocês são capazes, né? Espero ser, aliás, que eu fui muito bem claro, né? Agora vamos completar os exercícios. Tem 2 minutos, aliás, 3 minutinhos, rapidamente. Ok? Ok? Então, temos já correção do nosso exercício. A Revolução Industrial foi um processo de profundas transformações técnicas, científicas e econômicas que teve o início na Inglaterra, o segundo espaço, na segunda metade do século XVIII, é o terceiro espaço, e já no século XIX, o quarto espaço, 1760, 1860, atinge os demais países da Europa. A primeira fase da Revolução Industrial teve como setores de arranque a indústria têxtil, primeiro espaço, e a indústria metalúrgica, segundo espaço do segundo exercício. Certo? Espero que vocês tenham feito assim como tenho aqui. Ok? Agora, quase a chegar ao fim da nossa aula, né? Eu vou deixar-vos com alguns exercícios para realizarem em casa. Ok? Tenho aqui alguns conceitos que vocês vão tentar fazer em casa, que vai nos servir para a nossa próxima aula. Ou seja, conceitos de proletariado, capitalismo, alienação, divisão de trabalho e ludismo e cartismo. Então, esses são os conceitos que vocês vão, nesse caso, realizar em casa. Ou seja, vocês vão fazer pesquisas, vão fazendo pesquisas em casa e isso vai nos servir para a próxima aula, ou seja, para a nossa próxima aula, que terá como base, nesse caso, o proletariado. Ok? Antes de terminar, então, vamos fazer um resumo daquilo que foi a nossa aula de hoje. Ok? Então, foi a Revolução Industrial, tema central da nossa aula. Dentro desse grande tema, o que é que nós vimos? Vimos o conceito da Revolução Industrial, as características, ou seja, primeiramente o pioneirismo inglês, os fatores do pioneirismo inglês, de entre eles destacamos matérias-primas, mão de obra,
vias de comunicação, as inovações técnicas, existência de capitais, burguesia, a localização geográfica e o poderio naval. Ainda a nível das características, o que é que nós vimos? Matéria-prima, ou seja, a matéria-prima utilizada nessa fase, algodão, carvão e ferro, o setor têxtil e metalúrgico e a energia, que era utilizada, nesse caso, energia a vapor. Ok? Assim, terminamos então a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Até lá, fique em casa. Ok? Até a próxima aula.